Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Alô, meus queridos amigos, ouvintes e amigos da Luz de Deus que nunca falha. A Luz de Deus nunca falha mesmo, mas ela precisa ser invocada. Pela lei do livre-arbítrio, se não a invocamos, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade e não envia suas graças, as suas bênçãos. Nós não somos robôs, nós somos filhos e filhas de Deus independentes, e estamos aqui para desenvolver a nossa capacidade de decisão, para desabrochar o poder latente que Deus colocou no nosso interior, no nosso talento interior. E, portanto, vamos invocar, como sempre fazemos, a luz de proteção, a luz de Deus na virtude de proteção, de poder divino do raio azul da proteção. Pedimos proteção especialmente para o plano divino do Brasil, e para todos aqueles que estão nos ouvindo e que estão decretando conosco e que estão pronunciando este mantra de São Miguel conosco, pedimos que visualize também o Arcanjo Miguel com sua poderosa espada de chama azul, com essa luz brilhante azul e amarela em volta dele, protegendo todos os filhos e filhas de Deus, protegendo nossa cidade também. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou seu amor que protege aqui, eu sou seu amor que protege aqui, eu sou seu amor que protege aqui. Como sempre falamos, você faça esse mantra 3 vezes. Bem, meus queridos, toda essa época de final de ano, de começo de ano, é uma hora muito boa para nós fazermos uma autoavaliação do ano que passou e uma projeção, uma programação para o ano que se inicia. É uma hora de pensar, fazer uma meditação, sentar com um caderninho de notas na mão e pensar o que eu fiz neste ano que passou, como aproveitei o meu tempo, de que forma eu usei esse tempo, essas horas que Deus me deu foram bem usadas, usei bem as oportunidades que tive. Eu aproveitei essas oportunidades todas, algumas, quais? E as oportunidades que eu perdi, por quê? Porque é importante que você identifique qual o motivo das falhas. Nós precisamos saber por que falhamos, por que tomamos decisões erradas, qual a característica da nossa personalidade que nos levou a tomar uma decisão errada ou a perder uma oportunidade. Foi por timidez, foi por não prestar atenção, enfim, são dezenas e dezenas de motivos que nos levam a falhar. E uma falha não é nada que se precise autocondenar ou criticar, mas simplesmente identificar para que não ocorra novamente, porque o melhor do erro é a lição que ele traz em si. Nós precisamos observar, porque se não observamos, aquela lição não é aprendida e a vida vai ensinar aquilo de novo e de novo. Portanto, é bom descobrir qual é a nossa vulnerabilidade. Cada um de nós tem os seus pontos fracos, os seus pontos vulneráveis, e isso precisa ser conhecido para que não caiamos nos mesmos erros, nas mesmas falhas novamente. É hora de pensar. Eu aprimorei o meu conhecimento no ano que passou, eu aprimorei a minha cultura,
a minha compreensão, a minha sabedoria. Que fiz eu para isso? Que esforço fiz? Que fiz para meu autoaperfeiçoamento este ano? Então, uma meditação sobre esses temas que a gente está dando aqui para vocês é muito bom, porque diante disso, dessa meditação no ano que passou, você pode fazer a sua programação para o ano vindouro, para o ano que se inicia agora, para que você tenha um autodesenvolvimento pessoal muito grande. Quantos livros eu li neste ano que passou? Quantos livros eu li? Foi bem escolhido o tema das leituras? Eu aproveitei, eu pude aplicar o conhecimento que adquiri. Esse tipo de leitura foi enriquecedor, gostei, enfim, também por lazer, valeu a pena. E eu cuidei bem da minha saúde no ano que passou, porque a saúde é o bem mais precioso que nós temos. É a maior riqueza que um homem pode ter, e a maior fortuna é a saúde. Não existe nada mais importante. A medicina preventiva é a melhor coisa, cuidar da saúde enquanto você a tem, preservá-la com boa alimentação, com esportes, com pensamento positivo, com uma espiral construtiva. Quando os indivíduos são construtivos, eles já têm menos tendência a ter esses problemas de saúde. E outra coisa a pensar é o seguinte: tudo isso que eu aprendi este ano, eu apliquei de que forma? Eu transmiti, eu passei adiante, eu ensinei para alguém o mantra de São Miguel e outras coisas, né, que você tem aprendido, você pode aplicar bem, porque na verdade, dizem os sábios, que não importa o quanto você sabe, importa sim o que você faz com aquilo que você sabe. Porque tem gente que aprende demais e não aplica, daí não adianta, tem que aprender e aplicar para a sua vida pessoal e também transmitir para os outros, para que esse mundo possa melhorar um pouquinho para os nossos filhos e nossos netos. Tem um Fiat de Jesus que eu vou dar para vocês hoje, nem sei se talvez até já tenha dado, mas vale a pena repetir, que ele é muito, muito poderoso. Em nome de Jesus Cristo, o mal não é real e a sua aparência não tem poder. Você, diante de um problema, que o problema é treva, e a treva pode ser dissolvida pela luz. Então, diante de um problema que você não sabe o que fazer, você pode invocar Jesus com este mantra: em nome de Jesus Cristo, o mal não é real e sua aparência não tem poder. Você dizendo isso, decretando isso, você está negando o poder daquele problema e está projetando a luz do coração de Jesus nesse problema para dissolver, porque problemas são trevas e a treva é a ausência de luz. Quando você projeta a luz, você acaba com a treva na sala. E assim é com os problemas da vida. Nós precisamos, ao invés de valorizar o problema, ficar preocupada, pensando naquele problema horas e horas, fortalecendo, energizando com a energia do nosso pensamento, nós devemos apenas ignorá-los e dizer: em nome de Jesus Cristo, o mal não é real e a sua aparência não tem poder. E quando eu digo ignorar o problema, não é não tomar uma atitude para resolvê-lo, nada disso. É ignorar no sentido de não preocupação, mas enfrentar o problema, o desafio e vencê-lo. É esta a maior chave que os mestres nos dão e que a ciência da palavra falada nos ajuda muito, e os problemas são as iniciações e devemos passá-las e vencê-las todas. O livro Os Senhores dos Sete Raios é o que recomendamos hoje. Esse livro é maravilhoso, que eu falei para vocês da vida de Saint Germain outro dia, foi sobre este livro, e ele conta dos mestres, os 7 senhores dos 7 raios, vida deles, vidas passadas, e o trabalho deles, e ensina muitíssimo. Você pode familiarizar-se com os mestres ascensos dos 7 raios, lendo, mas não só lendo, estudando esse livro, Os Senhores dos 7 Raios, que você encontra nas livrarias esotéricas. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o Filho unigênito, o Cristo, o Filho unigênito do Pai.
Quem é o Filho unigênito do Pai? O Filho unigênito do Pai não é apenas Jesus. O Filho unigênito do Pai é o Logos, é o mediador, é a palavra encarnada. E nós podemos entender isso pensando no corpo místico de Deus na Terra. Jesus, quando deu a comunhão aos seus discípulos, ele pegou um pão, era um pão, e ele pegou esse um pão inteiro e foi quebrando aos pedaços e foi dando de um em um e dizendo: este é o meu corpo, este é o meu sangue. E o que ele fez então? Ele deu uma vez um, ele foi dando aquela parte do seu corpo, que era o corpo místico de Deus, para muitos apóstolos, muitos discípulos, e poderia dar para milhares de discípulos. Isto significa que uma vez um é sempre um. O corpo de Deus é indivisível, é uma unidade, é um só. A energia é uma só. E a energia que nós usamos aqui no planeta é a energia de Deus. Então, o que nos afasta dessa cristicidade, dessa energia maravilhosa, é o senso de pecado que nós temos. Porque o pecado gera culpa, gera uma autolimitação, gera punição, autocondenação, porque a culpa atrai a punição. E se nós sentimos culpa, nós nos autocondenamos, nós nos consideramos indignos de elevar a nossa consciência até uma união com Deus. E se nós decretamos que isso seja assim, então isso será assim, porque daí será a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio teria decidido uma coisa dessa. Por que nós nos sentimos culpados pela morte de Jesus? Jesus não morreu na cruz, Jesus teve uma missão gloriosa. A missão de Jesus foi coroada de honra e glória. Aquela crucificação foram as iniciações que ele teve que passar para atingir essa glória, para atingir essa união com o Pai. E todos os filhos de Deus passam por iniciações e todos os filhos de Deus também estão pregados numa cruz. Basta você ficar de pé e abrir os braços e ver que a sua alma está presa nessa cruz do plano material, do plano da matéria. Jesus passou todas essas iniciações, essa paixão, para mostrar e para dar o exemplo daquilo que nós temos que fazer, de como nós temos que passar também as iniciações e cumprir o nosso plano divino, tanto quanto ele cumpriu. Ele chegou até o final e pôde chegar a essa vitória que ele atingiu da ascensão, da união total com o Pai. O Cristo cósmico, então, Filho unigênito é o Cristo, é o mediador, é a palavra encarnada, que nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus e atingir essa mesma união com o Pai, essa glória que ele atingiu, porque ele deu o exemplo, ele mostrou o caminho. Bem, meus queridos amigos, vamos falar um pouco sobre a ciência da palavra falada. Esta é uma ciência milenar, composta de orações, fiates, mantras, canto, visualização e meditação com decretos muito poderosos. Você decreta com a consciência de que é um filho de Deus, não essa consciência de pecador, de filho miserável pecador. Isso isso nos afasta de Deus, isso nos limita. Então o decreto, a pessoa que decreta, principalmente quando você vai fazer uma oração ou um decreto, seja lá qual tipo de oração que você escolha, mas o importante é você ter essa consciência de que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que você tem direitos de nascimento, de merecimento e de herança. Esta é a mais poderosa forma de oração que no Oriente e no Ocidente. Decretar é entrar em comunhão com Deus. E quando nós estamos meditando, nós estamos em comunhão com Deus. Portanto, o decreto é uma forma ativa também de meditação. É a mais eficaz forma de pedir ajuda a Deus para enfrentar desafios pessoais e até mesmo planetários. Você pode ver o resultado de um decreto que você faz pedindo ajuda para um problema nacional, para um problema mundial, principalmente quando é em grupo.
porque quando a energia é magnetizada em grupo, ela é muito mais forte, mais poderosa. Decretos são súplicas a Deus, ditas de forma poderosa e com devoção. A devoção é um elemento assim indispensável para o decreto. É indispensável a de visualização, a meditação, o amor no coração. Quando você vai falar com Deus, você tem que pensar em todas essas técnicas, porque é uma técnica. A ciência da palavra falada é uma técnica e você precisa aplicar, engajar todo o teu ser. Não é apenas ler uma oração. É liberar o amor do coração, é visualizar com a sua terceira visão, visualizar aquilo que você deseja atingir, visualizar o mestre invocado lá ouvindo você. E se você tem um retrato do seu mestre, visualize-o na sua tela mental, visualize o problema escuro e sendo dissolvido pela luz que você invoca. Tenha certeza da vitória, porque você é um filho de Deus, porque você é uma filha de Deus, porque você tem direitos. E muita devoção, desenvolver a devoção, que a devoção, ela intensifica a energia e ela magnetiza uma corrente poderosa de energia para dissolver o problema. E Jesus explicou isso muito bem, porque ele disse, não sede mornos, sede frios ou quentes. Porque o morno não resolve, a oração morna, ela não tem efeito. A oração tem que ser fervorosa. Através da devoção, você estabelece um gigantesco laço de amor entre o seu coração e o coração de Deus. Então a devoção fortalece essa ligação de você com Deus, do seu coração para o coração de Deus. Por meio desta ligação, o seu amor acende a Deus e a luz de Deus desce até você. E quanto mais essa devoção intensifica a energia, é maior a corrente de energia que é elevada e é mais forte a corrente de energia que volta, porque ela volta com a mesma intensidade que ela foi. Isso aqui é uma lei que você veja. Eu vou só repetir o que eu disse. Por meio da devoção, você envia o seu amor que acende a Deus e a luz de Deus desce a você. Está escrito na Bíblia. Aproxima-te de mim e eu me aproximarei de ti. Então é uma lei que se cumpre quando você envia a tua energia a Deus com devoção, com amor, e Ele cumpre a palavra dele, aproximando-se também de você. É bom reservar a mesma hora todos os dias, ter um local adequado, tranquilo, consagrado para a devoção, para a oração, para esse seu momento de ligação com Deus, ou com as hostes cósmicas, ou com seu mestre, ou santo de devoção. Tendo um lugarzinho especial consagrado para aquilo, a mesma cadeira, um altarzinho, isso fortalece muito mais a energia. Invocando, usando a ciência da palavra falada, uma das coisas mais poderosas, como já temos dito, é a chama violeta, porque ela envelopa todos os átomos do ser. E ela envelopando os átomos do ser, ela limpa as células, ela purifica, ela dissolve aqueles bloqueios que são registros kármicos negativos. A chama violeta restaura o fluir da energia e ela dissolve esses bloqueios que são os problemas, né? Você pode encontrar decretos na página da internet, cujo endereço é www.chamavioleta.com.br. Quando nós encontramos a verdade, a nossa vida começa a ser reorganizada. Isso é uma coisa muito interessante. De repente a pessoa encontra o caminho certo, encontra a verdade, encontra aquilo que ela sempre procurou e começa uma remexida na vida, uma remexida que é uma coisa incrível. E é preciso que ela tenha percepção para ver que aquilo não é uma piora, mas é uma reorganização. Veja bem, o decreto é forte, ele mexe com a energia, ele limpa, ele lava, ele purifica as células do ser. Então, isso é uma purificação que realmente provoca mudanças no seu meio ambiente, em torno de você.
E é preciso entender bem isso, porque é a mesma coisa que se você for arrumar uma casa, redecorar uma casa, reformar uma casa, você vai derrubar paredes, você vai pintar, você vai fechar uma janela, abrir uma porta. Isso tudo causa um desconforto muito grande, até que fique a casa pronta de novo e bonitinha a seu gosto. É uma coisa boa fazer uma reforma na casa, mas no momento que ela está sendo feita, ela é desconfortável. E assim essa reforma, essa reorganização no nosso próprio ser. Começa a limpar o corpo mental, o corpo emocional, e essas coisas têm que sair também. Essa poluição, esses bloqueios têm que sair pelo plano físico. E muitas vezes a pessoa chega mesmo até a se sentir doente, a pegar uma gripe ou qualquer outra coisa, mas é uma limpeza espiritual. Não é para se preocupar, não. O fogo espiritual é a mais preciosa dádiva que Deus deu aos seus filhos. E isso ele disse na Bíblia, né? Comande-me, ele falou em Isaías, comande-me. Quem tem o direito de comandar a energia de Deus é o eu real, é o eu superior. É o eu superior criado à imagem e semelhança de Deus. Não é o nosso ego, não é o nosso eu inferior. Esse ego, esse eu inferior, não tem direito nenhum de comandar a energia divina. Por isso que quando nós decretamos, nós falamos em nome do meu eu real, em nome do meu santo Cristo pessoal, em nome de Cristo, em nome da minha poderosa presença, eu sou. Aí você se eleva a montanha, você sobe a montanha para orar. Quando a pessoa conscientemente deseja unir suas forças com a força de Deus, submeter sua própria vida, sua própria vontade, à vontade de Deus, e comandar a energia de Deus, e entrar no seu mundo, exercer seu domínio, ela convidar que a energia de Deus desça em seu próprio mundo para exercer domínio na sua própria vida, ela está retornando a Deus a autoridade que Ele lhe deu. Em outras palavras, quando a pessoa comanda a energia de Deus para ela atuar em sua vida, então a energia de Deus que vai começar a comandar a sua vida, e ela vai começar a entrar em alinhamento com a vontade divina. Então o que ela está fazendo? Ela está dizendo, olha Deus, eu não quero mais esse livre-arbítrio que você me deu. Eu quero uma união com a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, porque a tua vontade é sábia. Então a ciência da palavra é uma forma de comunhão profunda e sincera com Deus. É uma forma maravilhosa e extremamente efetiva. Quem usa isso pode saber que é verdade. Em pouco tempo, se você testa a ciência da palavra falada uma semana, você já vê diferença na sua vida. Jesus trouxe a luz da cristicidade para o planeta, ele incorporou o Cristo cósmico, então ele abriu essa porta para que os filhos de Deus possam elevar sua consciência a uma consciência crística também. Jesus não veio aqui para nos acusar, para nos chamar de pecadores miseráveis, não, e para dizer que ele seria o único filho de Deus. De jeito nenhum, ele veio para dar um exemplo de humildade, de amor, de trabalho e de capacidade de fazer milagres, e tanto é que ele disse, vocês podem fazer milagres ainda maiores do que eu fiz, porque eu vou para junto do meu Pai. Isso significa que ele se elevou, e ele levando a luz daqui de onde ele estava, ao nosso lado, no nosso nível, ele abriu o caminho para esta luz descer e para nos abençoar. Portanto, em nome de Cristo, nós podemos também invocar essa chama da ressurreição para as nossas finanças, porque Deus quer que todos os seus filhos tenham conforto, tenham abastança, tenham tudo o que necessitam. Cada ano, de um aniversário para o outro nosso, na data que nós fazemos aniversário, inicia um novo ciclo para nós. O nosso ciclo pessoal não começa no 1º de janeiro, ele começa no 1º dia do aniversário. E realmente de um ano para o outro mudam os ciclos, os testes que nós enfrentamos e tudo. Mas o que fazer com inimigos? A melhor coisa a fazer para dissolver o poder que eles, maléfico ou maldoso, que eles nos projetem, é perdoar. Porque quando nós não perdoamos o inimigo, nós ficamos ligados a ele, nós estabelecemos uma ligação. E quanto mais raiva, irritação ou discórdia
energia, esse tipo de energia houver entre um e outro, mais forte fica essa ligação, mais vulnerável a pessoa fica para receber a energia do outro. Então, ela perdoando, ela está anulando. O inimigo pode mandar o que for que não atinge, não chega. Lembre-se que Jesus disse, o príncipe da maldade chegou, mas nada encontrou em mim. Então, ninguém conseguia atingi-lo porque ele não tinha ódio, rancor, mágoa, ressentimento, nada desses sentimentos. E esse tipo de sentimento nós temos que ir eliminando da nossa consciência, porque aí pode ser projetada inveja para você, mas se você não tiver inveja dentro de você, a inveja do outro não entra, não faz mal. Isso é autoelevação da consciência. Você pode fazer uma lista desses sentimentos negativos que você possa ter. Preocupação é uma coisa muito negativa, porque a preocupação, a pessoa pede uma graça a Deus, mas se ela preocupa, ela não entregou. É a mesma coisa que você fazer uma carta para alguém e depois não entrega a carta e fica aguardando a resposta. Não adianta, a resposta não virá nunca. E assim é a preocupação, você está segurando o problema na sua mente. Entrega e não preocupa. Quem preocupa, não entrega. Portanto, a melhor forma para se libertar dos inimigos é perdoá-los. Perdoá-los, sentir compaixão pela alma deles que está fazendo uma coisa errada, porque ele está qualificando mal a energia que voltará contra ele mesmo. Não é necessário ficar amiguinho da pessoa e ficar criando novas oportunidades de novos problemas. É necessário perdoar, mas você pode tocar a sua vida e não precisa ter um contato íntimo com a pessoa. Ter a compreensão de que aquela pessoa está agindo errado, mas, por exemplo, você perdoa a alma, mas se a pessoa fez um ato muito errado, que a vida resgate isso. Se ela tiver que cumprir na justiça, ela que cumpra o que ela deve, ela que pague o que ela deve. Não quer dizer, por exemplo, se alguém te deve dinheiro, você perdoa o ato, mas a pessoa tem que te pagar o dinheiro. Entende? Então a lei é assim. Deus nos perdoa, mas nós temos que resgatar e dissolver e transmutar o karma, a energia mal qualificada que nós mal qualificamos. Nós temos que resgatar isso, ou com decretos da chama violeta, com oração, com sofrimento, com o problema que volta de alguma forma. Isso tem que ser resgatado. E eu queria contar para vocês que esta semana até uma amiga minha, alguém das relações dela suicidou-se, e depois desse suicídio, esta moça, vamos chamá-la de Tereza. Depois que a amiga da Tereza suicidou-se, ela não teve mais sossego. Ela começou a sentir perturbações, dores, de uma forma até de atrapalhar o próprio trabalho dela. Ela não estava conseguindo dormir bem, não estava conseguindo trabalhar desde o suicídio dessa amiga, com quem ela tinha assim, uma ligação, um relacionamento bom, amigável mesmo, de compreensão. Como é que se pode explicar uma coisa dessa? Gente, quando alguém morre, principalmente morte violenta, ou muito rápida, muito repentina, a pessoa não sabe que morreu. E ela fica assim perambulando pelo plano chamado plano astral, que é o plano, aquele filme Ghost, é exatamente aquilo. E o que essas almas precisam? Ela precisa de muita oração. Oração, não orar para a alma, orar pela alma. Orar a Deus, orar a São Miguel, que ajude aquela alma. Pedir a São Miguel que vá no plano astral procurar essa alma de fulano de tal, dar o nome direitinho, que morreu no dia tal, e que proteja, que a leve para as escolas dos mestres ascensos. Os mestres ascensos têm as escolas de sabedoria e podem levar as pessoas para estudar, para ser preparados, para que na próxima vida eles não cometam os mesmos erros. Aquelas pessoas que amam a Deus, que são espiritualizadas, quando morrem, a própria luz que ela acumulou nos seus chakras, no seu ser, na sua consciência, essa própria luz vai ajudá-la a elevar-se, a autoelevar-se, a elevar-se para Deus. De forma que o corpo de desejos, ele atua muito fortemente, porque ele continua desejando. Então a pessoa que deseja a Deus, quando morre, ela continua desejando a Deus, e esse desejo vai impulsioná-la para Deus.
Agora, se ela deseja cigarro, se ela deseja bebida, se ela deseja droga, se ela deseja não sei o quê, o corpo emocional vai impulsioná-la aonde tem essas coisas, vocês compreendem? Não é porque a gente morre que vai virar um santo naquela hora. Nós vamos continuar desejando as mesmas coisas. Por isso é tão importante purificar os desejos. Então essa moça ficou muito perturbada. Daí o que nós fizemos? Nós temos um ritual dedicado ao mestre Serapis Bey, que é o mestre do raio da pureza, o raio branco. Esse ritual é feito toda sexta-feira e ele é praticado somente por pessoas que já estão há muito tempo neste movimento. Não é para iniciantes. Mas qualquer um pode mandar uma carta, e se você, por acaso, tem alguém na família que depois que morreu está com problemas desde a morte dessa outra pessoa, você pode fazer uma carta e nos mandar aqui, que nós vamos colocar nesse ritual, como foi feito para minha amiga, e depois disso ela passou bem melhor. Ela disse que melhorou muito mesmo. Essa carta é assim, você dedica a carta: Amado Serapis Bey, em nome de Cristo, eu te peço que leve a alma do fulano de tal para os planos superiores, para as escolas dos mestres, para que ele possa aprender e na outra próxima vida não cometer os mesmos erros. Eu vou repetir tudo direitinho para você. Então a carta é dirigida ao mestre Serapis Bey, pedindo para levar a alma do fulano de tal, que morreu em tal cidade, na época tal. Se puder dizer dia mesmo, dia, mês e ano, diga. Se não souber, diga pelo menos o ano. Pedindo que o mestre Serapis Bey cuide e atende essa alma e leve-a para as escolas dos mestres. E nós colocaremos a carta nesse ritual e será queimada numa sexta-feira. E também você pode fazer orações para Arcanjo Miguel cuidar dessa alma. Então a carta deve ser mandada e você certamente vai notar a diferença, como a Tereza também notou, porque realmente isso funciona. Então mandar rezar missa, fazer suas orações a Arcanjo Miguel, tudo isso ajuda e muito a pessoa que já faleceu. Orações são importantes. E melhor ainda, a gente que ainda não faleceu, cuidar bem de aumentar a nossa luz, porque aí o dia que passar para esse outro plano, a morte não é nada ruim, é apenas uma mudança de plano. Algum tempo depois desta gravação de Maria Lúcia na Rádio Mundial, nós decidimos que todos podem participar deste ritual, desde que fiquem em silêncio durante a leitura do nome das entidades, que é lido por Maria Lúcia na entrega para serem levados pelos arcanjos de Deus para o Lago do Fogo Sagrado. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o endereço deste ritual para vocês poderem acompanhar. Continuando com Maria Lúcia. Bem, outro dia uma ouvinte nossa perguntou mais informações sobre copos negativos, os 4 copos negativos. Quando nós falamos dos 4 copos inferiores, nós não queremos dizer que eles sejam negativos. E eu vou explicar por quê. Porque tem 3 copos superiores. Na verdade, o homem tem 7 copos. A nossa consciência, a nossa alma, ela está conduzida dentro desses 7 copos. Os 3 copos superiores são o corpo causal, o corpo da presença de Deus individualizada e o corpo do Santo Cristo pessoal. E os 4 copos inferiores são o corpo da memória, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. Na Bíblia está escrito que Deus nos vestiu com peles, no plural. Então não é só essa pele, essa cutis que nós vemos cobrindo o nosso corpo físico. São peles, são as peles desses 4 corpos inferiores. E qual é a função desses 4 corpos inferiores? A função desses corpos inferiores é ser o veículo para a alma. A nossa alma, ela não pode manifestar-se no plano físico sem os 4 corpos inferiores. Os 4 corpos inferiores são, portanto, apenas um veículo, nada mais que um veículo. E como veículo, eles são muito importantes, são preciosos, nos ajudam no desenvolvimento da nossa alma. A nossa alma necessita dos 4 corpos inferiores para evoluir, para desabrochar seu talento, o talento único que Deus lhe deu aqui no plano da matéria. Portanto, nós temos que cuidar
muito bem desses 4 corpos inferiores. A nossa alma é um ser espiritual. Nós somos duais, somos matéria e somos espírito. E a nossa alma é a parte espiritual. A energia espírito não pode atuar sem o cálice da matéria. A energia espírito não pode atuar sem o cálice da matéria. Portanto, a nossa alma necessita destes 4 corpos inferiores. Necessita desse veículo. Esse veículo deve estar forte, saudável. Esse é o para transportar-se, é como um carro, é como o nosso carro. Então, imagine se você, a pessoa, começar a lavar, cuidar, limpar do carro, e ao invés de se cuidar do seu próprio corpo, do seu próprio ser. E vai parecer que é uma pessoa até meio doida, né? Mas então, na verdade, é isso que muita gente materialista está fazendo. Cuida do corpo mental, do corpo físico, cuida, e esquece da alma que está lá dentro. Então, quanto tempo as pessoas gastam para cuidar do corpo físico, tomar banho, alimentar, fazer ginástica e fazer um monte de coisas para a saúde do corpo físico. Isso tudo é válido, é bom, é necessário, mas sem esquecer que nós temos o corpo da memória, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico, e tudo isso para ser o veículo da alma, que é realmente o mais importante. E da mesma forma que o nosso corpo físico precisa de um banho de purificação, a nossa alma também precisa ser banhada na luz de Deus, na luz espiritual, pelo fogo espiritual, precisa ser purificada, precisa ser banhada na chama violeta. Isto fortalece a alma. Tem muita gente que vai ao domingo à missa e depois diz: eu já cumpri a minha obrigação, estou feliz que cumpri a minha obrigação. Mas isso, para começar, que não é uma obrigação. A espiritualidade é a melhor coisa que pode haver para o ser. E ela é um alimento tão necessário. Imagine se alguém come só uma vez por semana. Ninguém come só uma vez por semana, mas o alimento da alma é dado só uma vez por semana. Ele tem que ser dado diariamente, no mínimo 3 vezes por dia. Então, cada alma tem esse talento que tem que ser desenvolvido aqui e precisa desses 4 corpos inferiores. A alma tem anseio de voltar a Deus e ela precisa ser elevada. Nós temos então o corpo da memória, que é relativo ao plano do fogo. Corpo da memória nós chamamos de corpo etérico. Nesse corpo etérico está gravada a memória de todos os nossos atos, de todo o nosso karma, positivo e negativo, desde a nossa primeira encarnação. Você pode imaginar, desde a sua primeira encarnação, tudo está gravado no seu corpo etérico. Depois, em seguida, nós temos o corpo mental. O corpo mental já você identifica melhor, porque a sua mente é ali onde você se preocupa, isso, aquilo. Então, você pode ter o corpo mental inferior, que é aquela mente toda perturbada, toda preocupada, toda aflita, toda angustiada. Isso faz parte do corpo mental inferior. E você tem o corpo mental superior, que é a mente crística, a mente sábia, a sabedoria divina. Então você decide, você escolhe em qual parte da sua mente você quer habitar, você quer estar. São Paulo, apóstolo, disse: deixe que esta mente esteja em você também, como esteve em Jesus o Cristo. Ele estava se referindo àquela mente crística que eu falei no começo. A mente crística, o Filho unigênito do Pai, a consciência crística. São Paulo disse: deixe que esta mente esteja em você também, como esteve em Cristo Jesus. Então você decide se você quer ficar preocupado, angustiado, irritado, brigando, ou se você deseja elevar-se sua mente superior e magnetizar a intuição do seu Cristo pessoal, dos mestres de Deus, para ter uma orientação melhor para a sua vida, ou se você decide ficar no aspecto inferior do ser. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, mas o caso é que Ele deixa depois a gente sofrer as consequências. E assim que nós aprendemos, porque nós sofremos as consequências dos nossos atos. Tudo retorna, mas retorna mesmo e retorna multiplicado. E é bom, pelo menos, que a gente perceba o retorno do karma,
Porque tem gente que está levando pauladas na vida e não aprende que tem que mudar de atitude. Se a sua vida está ruim, está difícil, está complicada, ela só vai mudar quando houver mudanças interiores, quando houver mudança na sua consciência. A mudança é de dentro para fora, ela não ocorre de fora para dentro. Se falta dinheiro a você, você ganhar uma loteria, alguém te der uma loteria, você acaba perdendo, porque você tem que aprender alguma lição. E é bom que aprenda essa lição, que haja essas mudanças interiores. E isso que nós estávamos falando no final de ano, começo de ano, é a hora melhor que tem para fazer uma lista das coisas que você quer mudar. Ou este ano eu vou aprender, este ano que se inicia, breve eu vou aprender a não me preocupar mais. Eu vou aprender a ser mais harmonioso, ter mais harmonia na minha mente, nas minhas atitudes. Eu vou aprender a não me irritar, a ter paciência. Isso tudo é aprendizado. Depois, o terceiro corpo é o corpo emocional. Este é o mais difícil de controlar, porque o corpo mental é relativo ao elemento ar, e o corpo emocional é relativo ao elemento água. E a água é difícil de ser controlada, muito difícil. Você tem, às vezes, uma coisa fechada, lá um recipiente fechado, ou uma piscina, aquilo vaza um furinho ali, aquela aguinha vai de pouquinho, vai, e acaba com uma piscina toda cheia. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, todo mundo conhece esse ditado, quer dizer, a água não é fácil. Se você derrama uma jarra de água, você não recupera aquela água nunca mais. E assim é o nosso corpo emocional. Quando nós temos uma explosão emocional, nós derramamos uma jarra de energia que não é recuperada, energia que se torna, passa a servir de alimentos para as entidades nos atacarem. Porque nós pegamos a energia de Deus e nós a qualificamos mal numa explosão de rancor, de mágoa, de ressentimento, e ali nós derramamos aquela energia que vai ser usada pelos demônios, pelas entidades para nos atacarem, para nos incomodarem. Portanto, é preciso a gente adquirir estabilidade emocional, adquirir harmonia. A harmonia. Quando nós vamos adquirindo harmonia, nossa vida começa a ficar tão agradável, porque as coisas dão certo, as coisas começam a dar certo, não começa a ter aqueles problemas que surgem de repente de confusões. As confusões começam a acabar na sua vida, quando você começa a ter serenidade, tranquilidade, harmonia. A chave para aproximar-se de Deus é a harmonia. Deus é harmonia. E a música clássica traz harmonia. A música clássica ajuda demais, demais, demais. Se os governos das nações incentivassem muito mais a música clássica, diminuiria até o índice de criminalidade. Depois temos o corpo físico. O corpo físico já identificamos e hoje em dia, felizmente, as pessoas estão aprendendo a cuidar bastante do corpo físico, fazer ginástica, boa alimentação correta, saudável, verduras, legumes, pouca carne. A carne agora está vindo com muito hormônio. Não é bom comer carne vermelha, mas ela é de difícil digestão, ela traz a vibração do medo que o animal passou. Mas é necessário uma boa alimentação saudável no horário, com sucos, frutas, de possível, quanto menos doce, melhor. O açúcar não faz bem para a saúde. Então, se nós estivermos dando uma olhada nesses 4 corpos inferiores, repetindo que é o corpo etérico, relativo à memória, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico. E estes 4 corpos inferiores, eles se interpenetram e são veículo para a manifestação da alma no plano da matéria. Eles são 4 forças vibratórias, ou 4 frequências de velocidade diferentes. Um está na frequência do fogo, que é o corpo etérico, o mental está na frequência do ar, o corpo emocional está na frequência da água e o corpo físico está na frequência da terra. São 4 planos que se interpenetram e servem de veículo para a manifestação da alma. E esses 4 corpos inferiores podem ser 4 bestas que arrastam a pessoas a afastar-se do seu plano divino, da sua missão. Por exemplo, se a pessoa se deixa levar pelos desejos
fica escravo de vícios, o corpo passa a ser uma besta, arrastando-a, e não um servente, como foi criado para ser um instrumento para a manifestação da alma. Nós temos então que educar esses 4 corpos inferiores, educá-los com disciplina e amor, da mesma forma que você educa uma criança. Quando você educa uma criança, você não adianta gritar, você tem que discipliná-la com amor, exigir que ela cumpra aquilo que ela deve cumprir amorosamente. E assim você afasta, por exemplo, a preocupação da sua consciência, da sua mente, com disciplina e amor. Não quero me preocupar, afaste-se preocupação, afaste-se medo, não há lugar para você mais aqui. E preenche esse espaço com um mantra, ou com essa música que você está ouvindo, Om Namah Shivaya. Cante Om Namah Shivaya e você pode afastar as preocupações, os medos, as dúvidas, as angústias e atraindo ao mesmo tempo, magnetizando a luz de Deus para limpar e purificar e libertá-lo de seus problemas. Meus queridos amigos, um grande carinhoso abraço e fiquem com Deus nos braços do Espírito Santo. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.